Professor Márcio de Geografia aqui mais uma vez, e agora nós vamos falar nessa videoaula sobre a origem dos nossos continentes, né? Algumas coisas aí que muitas vezes nós vemos nas notícias e que são relacionadas com a maneira como a nossa estrutura do planeta foi formada, certo? Então a gente vai entender aqui que as teorias que explicam a origem dos nossos continentes é basicamente essa divisão aqui. Ó. Nós temos duas teorias básicas, a deriva continental e a teoria das placas tectônicas, tá? São duas teorias aí que a gente vai começar a entender agora. Vamos começar então pela deriva continental. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui do lado. Esse cara que está aí é um cientista alemão famoso, né? É o Alfred Wegener. O que esse cara tem de importante? Esse cara, no ano de 1915, ele escreveu um livro com o título A Origem dos Continentes e Oceanos. E nesse título, e nesse livro, melhor dizendo, ele coloca ali uma hipótese de que um dia todos os continentes estiveram juntos em um único continente, que ele denominou de Pangeia. Beleza? Bom, segundo a teoria dele, por alguma razão que ele não soube explicar, os continentes começaram a se fragmentar há mais ou menos 225 milhões de anos atrás. E aí essa fragmentação foi separando e tornou essa fisionomia que nós temos hoje. E aí ele denominou essa teoria dele de deriva continental. Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui ó, na próxima tela para a gente ver de forma mais animada a explicação. Olha ali, ó, Pangeia, segundo ele, todos os continentes um só, se separam inicialmente ali em duas porções, como a gente observa ali no norte a Laurásia e no sul a Gondwana. E aí, no período Jurássico, a separação continua, no Cretáceo continua, e agora, no período atual que nós vivemos, seria mais ou menos aquilo ali. Então essa é a teoria dele da deriva continental. Veja bem, essa teoria quando foi criada, ela não foi muito bem aceita não. Até porque ele não soube explicar como os continentes se separaram. E a teoria dele era um pouco maluca, porque ele achava que, na verdade, os continentes estavam meio que boiando sobre a água, né? Por isso o termo deriva continental. Então os continentes, teoricamente, estariam boiando sobre a água e foram se movimentando, como se fossem embarcações, né? Isso, obviamente, não foi muito aceito pela ciência, porque como que os continentes estão boiando se nós não sentimos vibrações? E que forças teriam separado esses continentes? Então a teoria dele acabou não sendo muito bem aceita. Mas ela é importante, porque de certa forma ela estava parcialmente certa. De fato, os continentes um dia estiveram juntos. O que ele errou foi no sentido de achar que os continentes estavam boiando sobre a água e não saber explicar de fato o porquê os continentes se separaram. Tanto é que alguns anos depois, nós vamos avançar para essa teoria agora das placas tectônicas, que vão explicar que de certa forma a deriva fazia sentido, mas não eram os continentes que estavam boiando. Na realidade, os continentes são blocos rochosos que estão grudados no piso do planeta. E quem se movimenta é o piso do planeta, e não os continentes. Os continentes vão junto porque estão grudados no piso. Dá uma olhada nessa imagem aí. Essa é uma imagem de satélite do planeta sem os oceanos. Perceba o fundo do mar, olha ali, ó, o chão do planeta, ele é todo fragmentado, todo fraturado, em pedaços, ó, todo rachado. E esses pedaços nós chamamos de placas tectônicas. O mosaico de todos esses pedaços forma a nossa litosfera. Quem se movimenta são esses pedaços, e que ao se movimentarem, movimenta o continente junto, que está grudado em cima do chão do planeta. Tranquilo? Bom, esse movimento das placas tectônicas podem ser de três tipos principais. Dá uma olhada agora. As placas tectônicas podem ter um movimento de encontro uma com a outra. E aí nós chamamos isso de movimento de convergência. Convergência também pode ser chamado de movimento destrutivo, já que ao se chocarem, uma placa tende a mergulhar sobre a outra, como nós estamos vendo ali, ó. Veja que a placa mais densa, ela tende a mergulhar debaixo da placa menos densa. Esse mergulho ali, ó, é o que nós chamamos de subducção, em que a placa mais densa vai sendo engolida lá para baixo da menos densa. Então, automaticamente, você está reduzindo o tamanho dela, portanto, é um movimento destrutivo.
Onde que nós temos isso no planeta? Nós temos isso no exemplo clássico, a placa onde está o Brasil, sul-americana, com a placa de Nazca, que é a placa do Oceano Pacífico. Ali você tem um processo de convergência entre as duas placas, beleza? O que esse movimento de convergência pode gerar como consequência? Três coisas principais. A formação de cadeias de montanha, já que a placa tende a ser dobrada, formando elevações. Pode gerar os chamados abalos sísmicos, que são os terremotos, e principalmente o vulcanismo, que é a saída do magma por fraturas para a superfície. Tranquilo? Bom, vamos dar uma olhada num segundo tipo de movimento de placa, quando as placas se afastam agora. Ó, movimento divergente. O movimento divergente também pode ser chamado de movimento construtivo, já que ao abrir um espaço entre as placas, o magma sobe, resfria e consolida, fechando aquele buraco. Então você vai aumentando o tamanho das placas. Tranquilo? Onde que nós temos isso? Nós temos isso, dando uma olhada ali no mapa agora, entre a placa sul-americana, que está o Brasil, e a placa africana. Essas duas placas estão se separando, aproximadamente 3 centímetros ao ano. E ali no meio vai se formando, né, novas composições de placa, aumentando o tamanho delas. Beleza? O que esse movimento divergente pode gerar de consequência? Bom, ele pode gerar as chamadas dorsais oceânicas, que são aquelas montanhas no fundo do mar. Ali no Oceano Atlântico, entre a América e a África, nós temos uma dorsal, por exemplo. Ela pode formar também ilhas oceânicas, já que o magma tende a subir em sucessivas erupções vulcânicas naquele espaço, ele pode ir consolidando o cone vulcânico até a ilha aparecer na superfície. E ele também pode originar o chamado Rift Valley, ou zonas de rift. Ou seja, quando as placas se separam no continente, ela pode gerar ali no meio essa deformação. Beleza? Tranquilo? E o último movimento que nós temos de placas tectônicas, né? Lembrando que, de uma forma geral, elas podem ser de encontro ou de afastamento. Aqui é um processo contrário. Elas raspam-se lateralmente, porém em sentidos contrários. Então, nesse caso, elas não se chocam e nem se afastam. Por isso, o movimento transformante também é conhecido como movimento conservativo, já que você conserva, basicamente, a estrutura delas. Onde que nós temos isso? Nós temos o exemplo clássico lá na América do Norte. A placa da América do Norte, onde está os Estados Unidos, com a grande placa do Pacífico. Beleza? Essas duas placas estão ali dando aquela roçadinha, uma lado ao lado. Quais são as consequências principais? Bom, as consequências principais estão relacionadas a terremotos, já que elas estão roçando e gerando energia, vulcanismo, que é a saída do magma para a superfície, e os famosos falhamentos. Falhamentos como, por exemplo, essa falha que nós temos aqui, ó, que é a famosa falha de Santo André, lá na Califórnia. Beleza? Então tá aí a nossa teoria das placas tectônicas, as consequências, a evolução. Importante esse assunto aí. Tranquilo, pessoal? Então, até a próxima.